Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Obviamente não foi um bom domingo, saímos de cabeça baixa ontem do estádio, nós fomos sacaneados durante todo o dia pelos torcedores adversários que obviamente querem sempre testemunhar a nossa inglória, como foi o caso de ontem. É claro que não foi um bom domingo, porque eu, como você, tenho certeza absoluta, companheiro rubro-negro, que não temos governo, mínimo que seja, e não conseguimos enxergar uma luz no final do túnel para poder mudar toda essa situação. Porque pior do que essa derrota para o time do Fluminense, que teoricamente era inferior ao nosso, e não é, realmente não é, é um time inferior economicamente, mas pragmaticamente eu acho que é superior, porque ganhou os dois jogos da maneira que tinha que ganhar, da maneira que podia ganhar. E o nosso time, muito incompetente, muito descomprometido. Esses jogadores não gostam de ouvir isso não, mas vão ouvir muito de mim. Eles não gostam de ouvir. Eles têm suscetibilidades feridas. Eu ainda me lembro do ano passado, quando o Flamengo ganhou aquele Campeonato Brasileiro, o de 2020, mas terminou em 2021, o Gabigol fazendo live lá no gramado do Morumbi, desafiando a torcida, dizendo que aquele time que tinha que ser respeitado. Respeitado uma ova. Eu não vou respeitar um time de frouxos, com raríssimas exceções. Quero citar aqui, por exemplo, o João Gomes e o De Arrascaeta, com raríssimas exceções. Um time de frouxo. Isso mesmo, um time de frouxo. Esses caras não têm nenhum comprometimento conosco. Mas isso aí é só um desabafo que eu já havia feito ontem. E tinha muita coisa para dizer hoje, mas infelizmente, meus amigos, eu fiz duas lives ontem. Uma lá de dentro do Maracanã e outra do lado de fora, nas dependências, mas do lado de fora, pós-jogo. E a minha voz ficou sacrificada, isso sem falar o que eu berrei lá durante o jogo. Como sempre, torcedor que sou, apoiando o time, mesmo lá da área de imprensa, apoiando o time. Então não tenho condições, vou retomar as lives amanhã às 10h30 da noite, aquela nossa live raiz que envereda pela madrugada. Mas óbvio, então, não foi um bom domingo, porque eu não tenho nenhuma dúvida. Eu, tal como você, temos governo mínimo sobre o que vai acontecer durante todo o ano, porque medidas muito drásticas realmente deveriam ter sido tomadas para que o Flamengo não chegasse a essa situação. Ainda há pouco estava vendo uma outra reportagem no Coluna do Flamengo dizendo que o Flamengo é o time que tem mais vices aí de uma época para cá. Ou seja, na verdade, aquela música, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo, meus amigos, ela não pode mais ser cantada pelo torcedor rubro-negro, viu? Porque o vice era o Vasco, agora somos nós. E tudo isso por conta da soberba. Aí sim eu quero empregar a palavra certa desses jogadores do Flamengo, não da torcida do Flamengo, mas desses jogadores que estão aí, que não são dignos de uma foto sequer. Você aí, companheiro, você não pode, salvo o João Gomes, salvo o De Arrascaeta, posso estar até pecando aí, esquecendo outro jogador, você não pode chegar ali e tirar uma selfie com esse cara, você não pode pedir um autógrafo para esse cara, porque esse cara não te honra, esse cara não te respeita, esse cara ganha mais de R$1 milhão, meus amigos, ganham salários astronômicos, e se você for comparar com os salários dos jogadores do Fluminense, você vai ficar com mais vergonha ainda. Jogadores do Fluminense foram embora ontem de ônibus para casa. Jogadores do Flamengo, meus amigos, só faltava baixarem ali os seus helicópteros para poderem sair. Se quisessem, fariam, porque eles têm recursos para isso, às suas custas. Às suas custas, torcedor rubro-negro. Mas isso tudo eu já falei para vocês ontem, e a conversa agora é outra, porque ontem nós perdemos o título de tetracampeão, ontem nós perdemos um título, perdemos um jogo, mas esse aí não é o problema todo. A grande questão é que eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Principalmente por causa de uma história dessa aqui. Braz cogita se candidatar a deputado federal e possibilidade agita bastidores do Flamengo. Tá aí o companheiro Marcos Braz, a estrela. Ele quando entra no Maracanã, ele tá sempre bem arrumado, né? Então ele entra, a torcida venera esse cara. A torcida idolatra esse cara. Ontem no final da partida, eu percebi que alguns gritavam, ei Braz, vai tomar caju. Olha a pose dele agora, meus amigos, exatamente a pose dele, garboso, sofisticado,
Verdade? Obviamente que isso não se traduz quando ele vai falar durante 10 segundos. Eu não tenho raiva pessoal dele, não. Eu tenho raiva do que ele está fazendo com o Flamengo. Isso sim eu tenho raiva, porque você aí está culpando o Paulo Souza, tudo bem, você pode gostar ou não gostar do esquema de jogo dele, mas é o jogador que está de sacanagem. É esse cara aí que é leniente com todos os problemas. É esse cara aí que vai lá para a Europa, meus amigos, com a bênção do Landim, que aliás, ontem foi forçado a declinar do convite do presidente da República para ocupar a presidência do Conselho da Petrobras. Foi forçado, mas não sem antes, obviamente, tecer loas ali a seu respeito dos anos que ele tem no mercado de petróleo. Um incompetente, meus amigos. Estava ali no ostracismo. Ele não quer admitir isso, estava no ostracismo sim. Foi o Flamengo que o catapultou novamente para a mídia. Se vocês observarem aí as notícias sobre o Rodolfo Landim antes dele ser presidente do Flamengo, vocês vão entender exatamente como ele era citado. E quando era citado, estava ali, na obscuridade. É isso mesmo, estava ali no ostracismo, estava na penumbra. E o Flamengo o aflorou novamente. O Flamengo fez emergir novamente. E a partir daí, obviamente, ele foi convidado para ocupar esse cargo. E foi forçado a declinar. Mas esse aí não para. Esse aí, meu amigo, que não consegue falar durante 1 minuto, sem 30 interrupções, esse cara aí, não tenho nada contra ele. Sinceramente, não tenho nada contra ele pessoalmente. Mas esse cara aí que não consegue explicar onde é que ele mora, sem 30 interrupções, é vereador da cidade do Rio de Janeiro, às custas do Flamengo. Ou você acha que ele tem alguma obra-prima cultural, intelectual, alguma obra-prima social para ter sido eleito vereador? E aí dá uma olhada nisso aí. Braz cogita se candidatar a deputado federal e possibilidade de agista bastidores do Flamengo. O cara não para! Ele não para! Ele não para de sugar o sangue do Flamengo. Novamente, ele pretende, ele cogita, se vai eu não sei, mas ele cogita ser deputado federal. Vice-presidente do Flamengo, deputado federal, ou seja, se já deve ser difícil para cumprir a agenda da Câmara Municipal aqui, se já não cumpre aqui na Câmara Municipal, como é que vai cumprir, companheiro rubro-negro? Pergunto eu a você, as suas agendas lá na Casa dos Deputados Federais, no Congresso Nacional. E pior ainda não é isso, como é que vai cumprir as suas funções dentro do ninho do urubu para poder impedir a sacanagem que está acontecendo ali? Porque eu vou te falar uma coisa. O Paparazzo denunciou no Twitter de que um jogador havia discutido severamente com o Paulo Souza dentro do vestiário. É verdade, porque eu, quando eu estava saindo do estádio ontem, eu ouvi o áudio. Na verdade, não vão divulgar o áudio, porque existe uma preocupação com aquele companheiro que o gravou. Um companheiro esse que, obviamente indignado, gravou o áudio, repercutiu. Muitas pessoas tiveram acesso a esse áudio. Não sei se eles procederam a uma investigação de quem seria, mas esse não é o problema, caçar ali a bruxa que gravou o áudio, não. O problema é o áudio, o Gabigol xingando, aquela discussão toda com o Paulo, desafiando o Paulo, dizendo que o Flamengo não precisa de treinador, que eles resolvem o caso sozinhos. Olha a soberba desse companheiro. Nesse caso sim, soberba, arrogância. Nesse caso sim, aí companheiro, não tem outro jeito. É por isso que eu falava para você, Paulo Souza precisa ser carismático com a torcida, porque se realmente isso tivesse acontecendo, se ele tivesse o apoio da torcida, companheiro rubro-negro, eu não tenho nenhuma dúvida que o Gabigol não faria isso, como ele não faria com o Mister. E tudo isso, naquela carta vídeo que eu dirigi ao Paulo Souza, eu citei, eu sabia que ele ia encontrar esses problemas. Eu sabia. Se vocês forem estudar a história desse Rafael Cota, não confundam com Cacau Cota, que ele disse no Twitter, ele depois apagou, fazendo campanha aberta para a demissão do Paulo Souza. Por quê? Porque ele é assessor de imprensa de vários jogadores que não estão jogando. Hoje o Mauro César, meu amigo, escreveu ali um Twitter corretíssimo. Ele disse o seguinte, olha, contra o Atlético houve uma evolução impressionante. 43 dias depois, o que aconteceu? Essa desgraça toda aí
desses últimos 2 jogos. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque os jogadores não fazem aquilo que ele quer. E não fazem. Se você está no Maracanã, meu amigo, ao invés de você ficar com raiva do Paulo Souza, eu não acho que ele seja o melhor treinador do mundo. Para mim era o mister, ele era a 5ª opção. Eu reclamei muito desse mesmo companheiro aqui, ó. Esse mesmo aí que está de terno, sofisticado, calor de 40 graus, o companheiro está lá, sempre de blazer no Maracanã. Esse cara aí, que foi para lá para contratar o mister e trouxe o Paulo Souza. A culpa é dele. A culpa é dele. Mas independente de qualquer coisa, ao invés de você ficar reclamando do Paulo Souza, companheiro, você precisa saber o que é que está acontecendo dentro do campo. Esse companheiro aí, Paulo Souza, ele se desespera. É verdade. Com o não cumprimento das suas ordens, ele fica doido. Na transmissão da Flazoeiro TV, eu falei o tempo inteiro, os jogadores do Flamengo não estão cobrindo a bola no ataque. Não tem cobertura ofensiva e não tem cobertura defensiva. O Flamengo perde a bola, era ligação direta com o Flamengo em linhas altas. Isso aconteceu por várias vezes. Isso era realmente uma tragédia já prevista, meus amigos. E o companheiro aqui não para, rapaz. Ele não para de sugar o Flamengo. Mais uma vez, me diga aí o que ele fez em quase 2 anos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de altruísmo para a sociedade. Não fez nada, e nem tão pouco para o Flamengo. Nesse áudio aí, o Marcos Braz tentou intervir. Ou seja, ele tentou apaziguar ânimos. Ao invés de rescindir o contrato do Gabigol e aplicar-lhe uma multa. É isso que tem que fazer. Porque qualquer treinador, meu amigo, que chegue ali vai ter que submeter a essa hierarquia que tem dentro do Flamengo. E apoiada por quem? Por você, torcedor. É aquilo que eu digo. É você. Porque quando esse cara, esse Gabigol tá na noitada, tem que arrancar ele de dentro da noitada. Eu tô exaltado assim, tem que arrancar ele. Tem que falar assim, olha só, companheiro, tu vai embora agora, vai dormir, pô. É isso que você tem que fazer. Tem que arrancar ele de lá, da noitada. Ao invés de você ficar aplaudindo lá pro companheiro lá, bebendo, né? E dançando rap de manhã e outras tantas noitadas, como no sábado passado, ele estava no ensaio da escola de samba Salgueiro aqui no Rio de Janeiro e ele foi flagrado ali. Não é? No meio da noitada. Como é que vai funcionar? Não vai funcionar. E ganha um salário astronômico. Você vai concordar com isso? Fernando, mas você tem ali o boneco do Gabigol atrás. Não tem o boneco do Gabigol porque ele fez aqueles 2 gols. Eu sou grato a ele, mas isso que ele está fazendo agora é sacanagem. E esse companheiro aqui, meu amigo, ao invés de tomar providências enérgicas, não, fica paniguando o cara. Esse companheiro aqui, ao invés de ser enérgico agora e tomar decisões, faz que nem o Landim, omisso. Todos 2 são omissos. Esses 2 configuram um mal terminal ao Flamengo. Aí o Landim ontem foi lá e disse que declinaria. E o mínimo que esse cara podia fazer agora, meu amigo, era pedir demissão. Mas ele não vai pedir demissão. Sabe por que ele não vai pedir demissão? Eu vou te explicar. Porque não demitem ele. Porque o Landim, meus amigos, não tem testículos para demitir esse cara. Quando o Landim se reelegeu, perguntaram a ele se o Braz ia com ele. Ele falou assim, claro, não tem porquê ele não ir. É óbvio que ele tinha que ter sido demitido. Sabe por quê? Porque se você aí, companheiro, trabalhasse na empresa do Landim e você não gerasse resultado, você era demitido. Empresa essa, muito que você sabe, não é? Não era uma empresa que eu diria de sucesso no mercado, porque nada que ele fez até hoje foi de sucesso, é tudo marketing, inclusive presidente do Flamengo. Então agora está dizendo que vai apoiar mais o Flamengo. Isso é uma confissão de culpa a fórceps. É uma confissão de culpa, sim. Não, eu vou me dedicar mais ao Flamengo. Caramba, eu estava se dedicando de menos ao Flamengo, então, pela própria nota que ele escreve ali. Nota essa se autoelogiando. É ou não é? Raciocínio comigo. É ou não é? É claro que é, meu amigo. É óbvio que é. É uma nota onde ele confessa que não estava se dedicando tanto. Então, vou terminar aqui de ler a reportagem. Eles fazem aqui um preâmbulo, porque apesar de saber que ocupa um cargo extremamente visado no Flamengo, o dirigente precisa decidir se virá candidato a deputado federal. Pelo amor de Deus, fora esse cara do Flamengo, rapaz. Ainda quer ser deputado federal. Às nossas custas, vale ressaltar que atualmente Marcos Braz é vereador
No entanto, há um movimento para que ele dispute as eleições no fim desse ano. Por que que tem esse movimento, meu amigo, desse companheiro aqui, para que ele dispute as eleições? Me diga aí. Sabe por que que existe esse movimento, meu amigo? Pelo Flamengo, pela ressonância que o cargo dele dá. Porque você aí, companheiro rubro-negro, vai votar nele, sabe por quê? Porque ele é o vice do Flamengo e você ainda tem a ilusão de achar que esse companheiro aí vai fazer alguma coisa boa para o Flamengo, porque é vereador. Não, vou votar nele porque para o Flamengo vai ser excepcional. Ganhou o quê depois que ele foi vereador? E agora é deputado federal. Então é óbvio que os caciques dos partidos vão querer que ele dispute a Câmara Federal, obviamente em função da ressonância que o Flamengo, que você dá, e não por alguma obra-prima cultural, não por algo que ele tenha feito de muito inteligente, o que eu questiono bastante, se é ou se não é. Ouça-o. Por 2 minutos você vai me dizer se ele é inteligente ou não. Aí tem aqui, no final, aqui as informações foram divulgadas inicialmente pelo UOL, confirmadas pelo Coluna do Fla, que é crível. Os interesses divididos do Braz fazem crescer o discurso sobre a falta de comando no Flamengo. O assunto, inclusive, foi abordado pelo dirigente logo após o vice-campeonato. O companheiro estava rindo. Ele estava rindo, achando tudo muito natural. Ele estava rindo. Aí ele diz aqui, essa falta de retórica de comando, essa retórica de falta de comando vem sempre quando os resultados não acontecem. O Paulo tem todo o nosso apoio. É mentiroso, não tem comando nenhum. Está mais preocupado com o futuro político dele do que o Flamengo. Aí tá aqui, esse assunto eu tenho tempo para me posicionar, não é o meu pensamento. Ele dizendo aqui, além disso, recentemente o vice-presidente de futebol do Flamengo conversou sobre a possibilidade de concorrer a cargo de deputado federal. Esse assunto eu tenho tempo para me posicionar, não é o meu pensamento. Sempre usei todos os prazos possíveis e não vai ser agora que eu não vou usar. Vai usar uma ova. Vai usar uma ova, esse cara tem que ir para fora do Flamengo, meus amigos. Tem que ir para fora do Flamengo. Não é possível que um rubro-negro vá votar nesse cara aí, que chupa o sangue do Flamengo, que é um vampiro do Flamengo. É isso que ele é. Meus amigos, quero deixar claro aqui para vocês, não tenho nada pessoal contra ele. Em nenhum momento da minha oratória agora os ofendi pessoalmente. Maculei as honras dos dois. Em momento algum eu fiz isso. A honra do Landim, a honra do Marcos Braz, pela minha oratória está preservada. Mas eu não posso aqui deixar de dizer que os dois são incompetentes. Meus amigos, amanhã tem uma live às 10h30. De manhã, inclusive, vou botar um vídeo aqui no canal, mas às 10h30 tem a nossa live e nós vamos conversar melhor. Me desculpem, mas realmente a minha garganta não permitiu que eu fizesse uma live hoje com vocês, o que eu queria bastante. Saudações rubro-negras, reflitam sobre esse escárnio aí. Isso mesmo, o companheiro quer se candidatar a deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, enquanto o Flamengo chafurda na lama de vices-campeonatos. Realmente é muito complicado. Saudações rubro-negras a todos.